Ah, E aí, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Debaterror. Eu sou o seu apresentador Bruno Santana. E como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem com vocês? Tomando bastante água? Estão cansados? Pois é, também estou. É que assim, gente, eu tô meio que em contagem regressiva pra voltar a morar no Brasil. Atualmente eu moro em Portugal, faz alguns aninhos que eu moro aqui, mas decidi voltar pro Brasil, pra minha terrinha, então eu meio que tô tendo que resolver muitos assuntos aqui pra fazer isso acontecer, trabalhando muito também. Por exemplo, eu comecei o meu turno ontem e só vou terminar. Oh, desculpa, estralei meu dedo. E comecei o meu turno ontem, só vou terminar ele no domingo. Então vocês vão me ver bem cansados. Eu tô muito cansado, gente. Que ódio. Mas enfim, uma apresentadora que vocês podem se identificar, né? Bom, mas enfim. Feliz mês do Halloween. E um mês perfeito para nós do Debaterror celebrarmos e talvez fazermos alguns especiais aqui. Eu tô pensando em começar a gravar 2 episódios por semana. Um que é mais... que vai ser esse, por exemplo. Que é pra falar de filme que tá estreando, que tá em alta. Então, pra tentar pegar um engajamentinho, né? E também falar sobre coisas que estão sendo produzidas agora, né? E talvez um segundo programa pra falar sobre filmes que eu gosto de assistir nessa época de Halloween. Porque sempre tem aqueles filmes confortáveis, sabe? Que a gente vê e não se cansa. Então, eu tenho alguns, eu tenho uma listinha. Filmes também que, se a gente se reúne com os amigos, é sempre essa minha sugestão pra gente ver, sabe? Ou pra apresentar, porque outras pessoas deviam conhecer essas obras. Então, talvez role uns episódiozinhos extras aí, durante a semana. Então, tudo pelo Halloween, né? Bom, pro episódio de hoje, eu vou fazer uma análise e uma crítica. Uns termos bem. Eu vou falar sobre Totally Killer. E tem que fazer bem esse sotaquezinho de norte-americana influencer. Porque é um filme bem curioso e bem divertido. Eu já vou dar o spoiler que eu gostei bastante desse filme. Bom, Totally Killer foi lançado esse mês mesmo. Acho que foi inclusive... Não, foi... Ah, sim, foi outubro, 6 de outubro. Então foi a semana passada. Pra quem tá escutando no futuro, talvez, 6 de outubro. Foi lançado na Amazon Prime, se vocês quiserem ver. Tá lá, eu fazendo a propaganda de graça, sem receber. E é um filme muito curioso porque é bem... Muitos filmes de terror são bem centrados nas mulheres, mas esse aqui também, a diretora é uma mulher, que o nome dela é a Nanatika Kam. Eu espero estar pronunciando isso direito. Nanatika Kam. Quem fez o roteiro foram 3 pessoas. Uma delas foi uma mulher, a Sasha Perry Raver. E a protagonista vocês devem conhecer. A protagonista, quem faz, é a Kiernan Shapka, que fez o doce de chuchu, que é aquele seriado da Sabrina da Netflix, que é a coisa mais entediante possível, que tentavam fazer uma coisa mais realística, mas virou quase um pornozão sem graça. Então, mas aqui eu sempre achei ela meio mediana como atriz, mas aqui todos os elementos estão funcionando tanto que até eu achei ela boa. Mas é um filme bem carismático, bem legal. É um filme do subgênero slasher,
que se vocês devem conhecer, dos fãs de terror, é um gênero que começou lá pelos anos 70, 80, que tem todas as características e arquétipos que reúnem um assassino, às vezes um assassino meio monstruoso ou mascarado, ou os dois, que fala pouco ou não fala absolutamente nada, sempre tem alguém por trás, ou o assassino é a própria pessoa, sabe, a identidade. Alguns exemplos é, obviamente, Sexta-feira 13, com o Jason. Que mais? Tem também Halloween, que tem o Michael Myers. Alguns exemplos famosos. E esse aqui, o Totally Killer, ele é bem curioso e bem divertido, porque esse subgênero meio que começou a virar uma mistura de comédia com terror, e hoje em dia tá mais pra comédia até, e tá tudo bem. Que nem a navalha do Natana, que é o nosso convidado do Infinity Pool, que sempre questiona, tá, mas o filme de terror é terror ou não é? Esse aqui é mais uma comédia, porque meio que o terror slasher tá virando um pouco isso. Mas ele é legal porque ele mistura, voltando lá, ele mistura o subgênero slasher com filmes de viagem no tempo. Doideira, né? É bom. E é um pouco mais específico de Volta no Futuro. Tanto que é referenciado esse filme diversas vezes no filme. O De Volta pro Futuro é invocado nesse filme diversas vezes pela protagonista, por alguns outros personagens. E qual é o plot? Qual é a sinopse desse filme? Resumindo, a personagem principal, que é a Jamie, vivida pela atriz da Sabrina, a Kiernan, ela tá naquela fase rebelde, adolescente, a mãe ama ela, a família ama ela, mas ela é meio indiferente. E a mãe dela é vivida pela Claire, do Modern Family, a Julianne Baum, que eu adoro essa atriz. Eu acho essa atriz... O timing dela de comédia é muito bom. Eu nunca vi algo de drama com ela, mas ela deve ser boa. Mas enfim... a cidade que ela vive é meio que assombrada porque alguns anos atrás, eu acho que inclusive em 1987, no Halloween de 1987 nessa cidade, aconteceu diversos assassinatos. Não foi... na verdade foi em 27, 29 e 31 de outubro de 1987. Houve 3 assassinatos. Olha, eu dando precisão nas datas. Houve 3 assassinatos de 3 meninas. E a mãe da protagonista, ela era amiga dessas 3 meninas. Então há uma relação ali e há um mistério do porquê que ela não foi morta, porque também nunca pegaram esse assassino. Só que isso não é spoiler, tá, gente? Isso é os primeiros minutos e faz parte do plot. Na noite de Halloween de 2023, a protagonista vai pra um show, o pai dela tá fora de casa porque levou ela pro show e tá esperando ela sair pra buscar. E a mãe fica sozinha durante a noite de Halloween. E o assassino, que é conhecido por ter uma máscara toda sorridente, sabe esse tipo de máscara de Halloween que toda enfeitosa e tal. Enfim, no post, nas artezinhas vai estar o posterzinho, então vocês vão ver como é que é a máscara. Esse assassino volta e assassina a mãe dela, da protagonista. E o diferencial desse assassino é que ele dá 16 facadas nas vítimas. Porque elas têm 16 anos, pelo menos lá em 1987 elas tinham 16 anos. E é uma referência também aos filmes de adolescente, sabe? Os Sweet Sixteens. Tem aquele filme da Sixteen Candles também, com a Molly... Eu não me lembro o nome da atriz. Mas é a atriz do Breakfast Club, do Clube dos Cinco. Inclusive outra que é referenciado muito. Esse filme é muito de referências, sabe? Dos anos 80, inclusive. Ok.
A mãe dela é assassinada por esse serial killer. E a Jamie tá querendo saber o que tá acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, a amiga dela, que é. Deixa eu ver o nomezinho dela certinho. A amiga dela, que é a Amélia, vivida pela Kelsey Mauema, está construindo uma máquina do tempo. Aham. Pois é. E isso, ela tá construindo uma máquina do tempo na naquelas cabines fotográficas, sabe, que sai que as pessoas se juntam e sai as coisinhas, não é Polaroid, mas um ticketzinho cheio de fotinhos. Tá construindo a máquina do tempo dentro dessa cabine num parque de diversões abandonado desde a época dos assassinatos. Muito que bem. Um belo dia, elas estavam lá e o serial killer volta e tenta assassinar elas. A Jamie se esconde na máquina do tempo e a máquina do tempo estava bem no dia que o primeiro assassinato ia acontecer. E é acionada a máquina do tempo. O assassino entra na máquina também pra tentar matar ela, dá uma facada na central ali de botões. E aquela facada faz com que a máquina realmente funcione. E os dois são teletransportados pra dia. Deixa eu ver isso aqui certinho. 27 de outubro de 1987. Então é basicamente isso. É a Jamie no passado, nos anos 80, tentando impedir que os assassinatos aconteçam. E tentando de alguma forma salvar a mãe dela e ao mesmo tempo conhecer também a mãe dela. E tentando, depois que ela tentar resolver essas coisas, voltar pro presente. Doido, né? É muito doido esse filme. Mas ao mesmo tempo ele é muito carismático. Porque, como eu disse, é um slasher. Só que ele é uma comédia. Então, quando a Jamie volta, ela começa a ser confrontada com coisas que eram normais nos anos 80 e que hoje em dia são um absurdo pra gente. Por exemplo, uma coisa que ela fica chocada é que ela tenta matar a aula ou tenta pedir informações do colégio de alunas, sabe, pra secretária. E a secretária simplesmente dá tudo. Dá, tu quer o endereço da casa dessa menina? Pode pegar. Ah, tu quer se inscrever em tal classe? Mesmo tu não tendo aqui nenhum dado, nenhuma inscrição? Pode ir, não tem problema. E tem uma parte que ela fala, inclusive, depois de uma dessas não burocracias, ela fala: deve ser divertido viajar de avião aqui. E tem várias sacadinhas dessas, sabe? Por exemplo, também, obviamente, coisas problemáticas, tipo chamar uma menina de a Paty gorda. É o que tá no filme, tá, gente? Não me cancelem, por favor. Ou o símbolo do colégio ser um índio, porque é uma referência racista que muitos times de futebol americano e os esportes em gerais e também em colégios tinham nos anos 80. E é isso, é muito bom. Porque é atual, mas é brincar com. Porque eu sempre vi essas pessoas que diziam que queria morar em qualquer outra. No passado, que o passado é melhor e tal. Não, o passado não é melhor, o passado é romantizado. Porque pensa nos problemas sociais que a gente tem hoje. No passado era tudo pior, não se engane, sabe? Então o bullying lá também rola solto. As meninas que foram assassinadas, na verdade, eram parte de um grupinho de meninas malvadas e tal. Referências a Heathers também, o filme de adolescente que meio que inspirou também Meninas Malvadas e tal, que é ótimo. Enfim, é um filme de referência, é um filme de comédia, o timing de comédia é muito bom, sabe? Não tem medo de referenciar também, eles falam assim, sem cerimônias.
Ah, tu nunca viu De Volta pro Futuro pras pessoas do passado, sabe? E eles bem assim, ah, tá nos cinemas, né? Não, não vi ainda, não gosto muito desse tipo de filme. Só que, obviamente, fazendo referência ao que o filme tá fazendo. É bem espirituoso, mas é divertido de ver, mas é um filme simplório, sabe? Eu casquei na hora quem era o assassino do presente, sabe? Então, não quero dar nenhum spoiler, mas eu casquei logo quem era o assassino. No final eu fiquei óbvio, sabe? E também o final, porque filme de volta de viagem no tempo é meio é meio complicado porque tu nunca sabe como que vão ser as consequências no futuro, no presente, sabe? Muita, por exemplo, no De Volta para o Futuro, se os pais dele não se encontram ou se ele altera alguma coisa no passado que vai impedir que ele nasça, ele desaparece. Nesse filme meio que as coisas vão se modificando na mesma linha do tempo, enquanto ela vai modificando as coisas. É uma loucura. Eu acho tem que ter cuidado porque dependendo de como tu aborda essas mudanças, sabe, do o passado sendo afetado e o futuro também, às vezes fica meio coeso, confuso e tu fica, mas essa mudança aconteceu, tá, mas então tu voltou pro passado. Onde é que fica a tua eu que continuou? Tu continuou? Se vocês forem ver, talvez vocês entendam o que eu tô falando, sabe? Mas. E também pessoas, às vezes, que ficam esperando 30 anos depois pra saber o resultado de alguma coisa, de quando ela vai voltar, sabe? E aí tu fica, mas tu. Que isso, gente? Não. Então, eu tenho um pouco de ressalva, assim, com esses filmes de volta pro passado, mudar, e aí como que fica as consequências do presente, sabe? Até porque em alguns filmes eu acho uma coisa meio porca essa questão do voltar ao passado pra consertar uma coisa. Vide o último filme dos Vingadores, que é uma porquice aquilo ali, sabe? Mas quando o filme é centrado em viagem pro passado, tem que ver, sabe? É difícil. Um filme que eu gostei que envolve viagem do passado vai ser meio clichê. Eu não vejo muito também filme que faz essas viagens, mas é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porque o Harry Potter e a Hermione fazem a viagem no tempo, mas todas as coisas que eles mudam tava na mesma linha do tempo, sabe? Eles voltarem no tempo e fazer as missõezinhas do lado sem afetar eles mesmos, mesmo assim afetava, sabe? Fica um círculo, fica coeso, sabe? Tudo que eles mudaram é a mesma coisa que aconteceu com eles na própria linha do tempo, sabe? Não mudou drasticamente, sabe? Tipo, eles mudarem de família, mudar toda a situação, como eles abordaram tais pessoas. Então, pelo menos isso nesse filme de Harry Potter é o que eu mais aproximo de algo coeso, de alteração porque viajou no tempo. Mas esse filme é muito espirituoso, é muito legal, como eu disse, tem muitas referências a filmes dos anos 80, filmes de adolescente, filmes de viagem no tempo, Heathers, Clube dos Cinco. Não gosto muito de Clube dos Cinco, mas eles referenciam também a atriz que faz o Clube dos Cinco, que é a Molly Ringwald. Eu acho que é a Molly Ringwald, até porque no Halloween e no passado a mãe dela se fantasia muito de Molly Ringwald. Tá, eu vou explicar melhor. A mãe dela e as amigas dela se vestem de Molly o tempo inteiro e todos os dias no colégio. E aí no Halloween do futuro, 30 anos depois, quer dizer, no presente, a mãe da protagonista sempre se veste de Molly. Então é bem espirituosinho, bem legal, é bem aqueles filmes de tu ver e saber que algumas coisas estão sendo subvertidas do gênero do slasher, tem gente fazendo coisa legal e diferente, sabe? É,
É bem queridinho o filme. É, fazendo a navalha, né? A navalha do Natan. Não é terror. E esses filmes de slasher que estão lançando agora, eu não vejo muito como terror, sabe? Tem uns que são realmente só engraçados. O Pânico, essas que estão lançando agora, essas novas, os 5, 6, eles têm mais gore, mas. E tem tensão, sabe? Mas não sei, é um pouco desgastado, sabe? E eu prefiro às vezes até que esse subgênero do slasher seja mais comédia. Porque hoje em dia fica meio deslocado até o slasher terror. Não sei, talvez eu possa estar viajando, mas eu acho mais espirituoso e mais até de entretenimento o slasher se tornando algo mais de comédia. Enfim, o meu balanço final é que é um filme divertido. Ele passa muito rápido também, porque tem pouca barriga ali, porque ela vai desvendando cada morte das meninas, tentando impedir cada uma, vai acontecendo cada coisa, e aí depois já vem a resolução. É um filme curtinho também, se não me engano é 1h40. Gostamos de filmes curtos, e as atuações são bem competentes, engraçadas. Me surpreendi com a protagonista, vou falar aqui dela, a Sabrina. O timing dela de comédia é muito bom. Ela é natural, pelo menos nesse papel. Todas as indignações que ela vê nos anos 80, a gente percebe e também se identifica, porque a gente fica também, meu Deus do céu, realmente essas coisas. É. Se a gente acha ridículo algumas coisas que ainda estão aqui hoje em dia, imagina se a gente voltasse para os anos 80, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha desse meu parecer sobre o filme Totally Killer. Eu quero saber o que vocês acharam também. Se vocês estão ouvindo pelo Spotify, deixem um recadinho pra mim, curtam a nossa página no Spotify, deem um coraçãozinho lá. Se quiserem nos dar algumas estrelinhas também, por favor, nos dê. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida, tenta ver até o finalzinho pra contar como viu, por favor. E também se inscreva no nosso canal se você gostou, porque agora a gente tá postando toda semana. E siga nossa página também no Instagram, Debaterror Podcast. Podem procurar a gente lá. E curtam bem esse mês do Halloween. Saiam com as unhas pintadinhas. E aleguem que se alguém falar alguma coisa, fala, é Halloween. E se a pessoa implicar também, amaldiçoe a pessoa, tá? Porque pelo menos aqui em Portugal isso, como são muito religiosos, isso aí funciona um pouco. Amaldiçoe a pessoa se alguém implicar contigo. Essa é a minha dica. Eu sou o Bruno Santana. E até a próxima, meus queridos. Beijinhos!